Caríssimos e caríssimas, saudações catequéticas para todos e para todas, e em Deus esperamos que todos e todas estejam muito bem. Hoje então é o vídeo do encontro 17 sobre o sacramento do matrimônio. Um sacramento assim fundamental para a nossa igreja, para a sociedade, como nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui nessa ilustração, um casal se casando, o sacerdote, e existe todo o ritual próprio desse sacramento. E aqui é interessante, importante destacar a presença de Jesus. Embora nós não vejamos esta presença naqueles momentos da cerimônia, Jesus está ali, o Espírito Santo está ali para fazer com que esse sacramento seja válido. Todo o material sobre o sacramento do matrimônio vai ser encontrado lá no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1601 até 1666. Como nós temos feito para os outros sacramentos, nós temos na Igreja Católica 7 sacramentos. Os da iniciação cristã, batismo, primeira comunhão, crisma ou confirmação, que já foram os 3 enviados para todos. Os sacramentos de cura, penitência ou confissão, unção dos enfermos, que também foram enviados. E agora, terminando na terceira categoria dos sacramentos, os sacramentos do serviço, ordem e matrimônio, sendo que ordem já foi enviada, e hoje nós estamos abordando sobre o sacramento do matrimônio. Muitas vezes, quando falamos do matrimônio, imediatamente vem à nossa mente, pensamos naqueles momentos da cerimônia realizada na igreja. E aí, uma das coisas marcantes é a entrada da noiva, o pai da noiva, a marcha nupcial. Mas o sacramento do matrimônio é muito mais do que isso. Como ilustração, vamos ver um vídeo sobre a entrada e a marcha nupcial. Emocionante, não é? Mas o sacramento do matrimônio é muito mais do que isso. Isso é apenas aquele momento ritual na igreja, né? Mas tem toda uma parte antes disso, e tem essa parte ritual e depois uma parte após o rito sacramental na igreja, como nós veremos a seguir. Então,
3 pontos importantes sobre o sacramento do matrimônio. Primeiro, o matrimônio é uno. Então, lá em Mateus 19:6, diz o seguinte: portanto, já não são 2, mas uma só carne. Tamanha a união que o matrimônio faz acontecer. Uma pessoa pode casar-se com apenas uma pessoa, monogamia. O amor verdadeiro é de um cônjuge para o outro e vice-versa. O amor verdadeiro é fiel. Uma unidade, o matrimônio é uma unidade indefectível entre duas vidas. No matrimônio, um cônjuge é para o outro, para que vivam na unidade e na comunhão, na igual dignidade de homem e de mulher, conforme está no Catecismo 1605, 1610. E aqui essa ilustração nós vemos o sacerdote colocando a sua estola, que é uma parte do paramento sacerdotal, nas mãos, sobre as mãos da noiva e do noivo juntas, selando essa unidade e essa união. Segundo ponto importante sobre o sacramento do matrimônio. O matrimônio é indissolúvel. Lá em Mateus 19:6 diz o seguinte: não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Ou seja, o matrimônio é algo que Deus une e que o homem não pode desunir. Por isso, a Igreja Católica não permite o divórcio. Isso está lá no Catecismo 1610, 1614. E aqui então nós vemos ilustrações de casais já com idade bem avançadinha. E essa ilustração aqui ilustra bem tudo o que foi dito aqui. O matrimônio é para toda a vida. Terceiro ponto importante sobre o matrimônio. O matrimônio está aberto à fecundidade, aos filhos. Os esposos devem estar abertos à vida, aos filhos. O matrimônio é o meio que Deus deu ao homem para que o homem possa cooperar com ele em dar a vida, em gerar novos filhos. Porém, uma coisa importante que deve ser dita: Deus é o único que dá vida e é o único que pode tirá-la. Por isso a Igreja Católica ensina que o aborto é proibido e assim ensina a planificar a família por métodos naturais. Isso está lá no Catecismo 1652 e no documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes 50. Ainda sobre esse ponto importante, o matrimônio estar aberto à fecundidade, temos aqui uma afirmação de São Paulo VI, que foi um papa que governou a igreja por volta de 1965, e nesta encíclica Humanae Vitae, número 9, São Paulo VI diz o seguinte sobre a fecundidade do matrimônio: é finalmente amor fecundo. O matrimônio é finalmente amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e a educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. E aqui, novamente,
essa afirmação que está no Catecismo 1652 e no documento Gaudium et Spes número 50. Os filhos são, sem dúvida, o mais excelente dom do matrimônio e contribuem muitíssimo para o bem dos próprios pais. Propósitos de Deus para o matrimônio e fundamentos bíblicos. Primeiro, o companheirismo e a complementação mútua do casal. Gênesis 2, 1 Coríntios 11. A propagação, proteção e formação do gênero humano, os filhos. Gênesis 1, 28. A preservação da pureza moral na família e na sociedade. 1 Coríntios 7. Sem dúvida, uma sociedade que tenha famílias bem constituídas, que vivam na pureza moral, na unidade da família, será uma sociedade pura, uma sociedade boa, uma sociedade justa e com muitas virtudes. Outro ponto, o estabelecimento de novos lares. Mateus 19, 5. A família é uma igreja doméstica. Romanos 16, 5. Uma referência, um modelo exemplar para falar de Cristo e de sua igreja. Efésios 5. Um dos pontos altos no momento do rito do casamento é o consentimento matrimonial, quando um noivo fala para a noiva e vice-versa, eu te recebo, etc, etc. Então, os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair o matrimônio e que livremente exprimem o seu consentimento. Então, é importante que estejam ali de própria vontade, estejam livremente. E esse livres aqui quer dizer não estarem sendo constrangidos para estarem ali e não estarem impedidos por nenhuma lei natural e nem eclesiástica. Catecismo 1625. Ainda sobre o consentimento matrimonial, também chamado de pacto matrimonial. Então, pelo pacto matrimonial, o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima para toda a vida, para o bem dos cônjuges e para a procriação e a educação da prole, dos filhos. Isso está lá em Catecismo 1601. Então, o consentimento é o ato humano pelo qual os cônjuges doam-se e recebem-se mutuamente, e esse consentimento tem a seguinte forma: eu, fulano, recebo a ti, fulana, como minha legítima esposa. Lógico que quando é ela que está falando, recebo-te como meu legítimo marido. E segue, prometo ser fiel, prometo amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Então, ainda sobre o consentimento matrimonial ou pacto, os seguintes pontos. O consentimento é o elemento indispensável do sacramento que produz o matrimônio. Deve ser um ato da vontade de cada um dos noivos, alegre, livre de violência ou de alguma imposição, algum medo externo. Na falta desta liberdade, o matrimônio é nulo, é inválido. O consentimento livre é expresso pelos noivos pela linguagem oral, através da fórmula pronunciada. Pode ser também uma declaração livre, não precisa ser aquela fórmula que nós dissemos no slide anterior.
Pela atitude corporal, né? Os noivos mostram alegria, união das mãos, olhos nos olhos, por gestos que expressam entrega total de um ao outro, a felicidade daquele momento. E uma coisa importante, o casamento, o matrimônio tem um caráter público desse consentimento, e isso protege o mútuo sim que foi pronunciado pela ajuda a permanecer fiel a este sim. Bem, então os noivos estão ali, fazem o pacto, e agora, pelo lado da igreja, da comunidade, é necessário a acolhida desse consentimento. Então, o padre ou o diácono que estiverem ali, o padre é uma testemunha qualificada que assiste à celebração e acolhe o consentimento dos esposos em nome da igreja. Então a igreja está ali, Jesus Cristo está ali, na pessoa do padre ou do diácono. A presença do padre ou do diácono exprime de forma visível que o matrimônio é uma realidade eclesial. Catecismo 1630. Após o consentimento e a sua ratificação, que é feita pela entrega das alianças, a Assembleia presente pode manifestar-se com uma solene aclamação, um festejo, por palavras, por um canto ou por uma salva de palmas, aprovando aquele casamento, aquele matrimônio, ou por uma outra expressão própria dos costumes locais. Ou seja, a Assembleia aprova e mostra a sua aprovação. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável, e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duráveis, a preparação para o matrimônio é de suma importância. Então, a ratificação, bênção e entrega das alianças. A bênção das alianças que os esposos usarão é uma ratificação do consentimento matrimonial, do pacto matrimonial, que estabelece a união no amor e na fidelidade. Então, as alianças são o sinal externo, propriamente do matrimônio. Os noivos beijam a aliança antes de colocá-la no dedo anular da mão esquerda um do outro, ou depois deixando transparecer que é no outro e com o outro que esta aliança de amor se fundamenta. Bem, como nós temos enfatizado também para os demais sacramentos que já abordamos nos nossos vídeos, é importante realçar o seguinte: os sacramentos são sinais visíveis, eficazes da graça divina, foram instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja. E é através dos sacramentos que é dispensada aos cristãos a vida divina, a graça santificante. No caso do matrimônio, quais são esses sinais eficazes, visíveis da graça divina? Para ser válido o sacramento do matrimônio, os sinais visíveis do matrimônio são o sim, que é dado naquela fórmula, do consentimento, do pacto. Então esse sim é a matéria do sacramento e também é a forma do sacramento. Ou seja, o sim e a aceitação do outro cônjuge é a forma e a matéria do sacramento do matrimônio. Então, resumindo, a matéria do sacramento do matrimônio é o sim, consentimento, pacto. Eu te recebo, aquela fórmula que nós vimos alguns slides atrás, enquanto doação total de um ao outro. A forma também é o sim, enquanto aceitação de um cônjuge e do outro cônjuge. Os ministros desse sacramento são os próprios contraentes. Não é como no batismo, em que o ministro é o padre,
Na crisma é o bispo. Aqui no matrimônio, os ministros são os próprios contraentes, os próprios noivos. Quem pode receber o sacramento do matrimônio? Quem são os sujeitos do sacramento do matrimônio? Um homem e uma mulher batizados que cumpram com as condições para a validez do sacramento e que não sejam impedidos pelo que está prescrito como exigência no direito canônico. Isto está lá no Catecismo 1626. E neste sacramento, o padre ou o diácono que estão ali assistindo ao casamento funcionam como a presença da igreja, como a testemunha eclesial. Qual é o significado teológico do matrimônio? O noivo e a noiva celebram o mistério pascal de Cristo, né? Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou lá na Páscoa. Este é o mistério pascal. Então, o noivo e a noiva celebram o mistério pascal na sua forma mais direta, mais íntima e mais intensa. Ou seja, é a doação, a entrega mútua no amor, que é a expressão do mistério da entrega de Jesus Cristo à sua igreja. Jesus é o esposo da igreja. A morte de Cristo, a sua ressurreição, para que a igreja tenha vida e vida em abundância. Então o matrimônio tem este significado do Jesus esposo da igreja, Jesus dando a sua vida para que a igreja tenha vida e vida em abundância. Pela vivência fiel do matrimônio, os cônjuges participam e ao mesmo tempo revelam, testemunham esse amor de Cristo, esse amor imenso de Cristo para com a sua igreja. O matrimônio cristão deve significar para o mundo um sinal profético, um testemunho do amor aliança e do amor pascal de Jesus pela sua igreja. Matrimônio como memorial da ação do Espírito Santo. Vejam aqui o sacerdote ou diácono impondo as mãos sobre os noivos, ou seja, o Espírito Santo está aqui participando. Os noivos, celebrando seu matrimônio, recebem o Espírito Santo através dessa imposição das mãos. O Espírito Santo gera e alimenta a aliança do esposo e da esposa, do homem e da mulher, de Cristo, esposo da igreja. Ora, esta aliança é o próprio Espírito Santo. Vejam, essa aliança de amor é o próprio Espírito Santo. Ele é a fonte de unidade deste amor sem divisão. Ele é a comunhão que instaura uma nova relação no interior da vida de um casal, de uma família. O matrimônio é dom do Espírito Santo para o bem de todos, energia divinizante para aqueles que recebem este dom. Veja, energia divinizante, santificante para aqueles que recebem este dom do matrimônio e do Espírito Santo. O matrimônio é ação comunitária e participativa, portanto requer a presença da comunidade eclesial, o pessoal que está ali na assembleia, participando do sacramento. Como o matrimônio destina-se ao desenvolvimento e à santificação de todo o povo de Deus, é a igreja quem celebra a união dos seus filhos e filhas, ou seja, essas novas famílias criadas pelo sacramento do matrimônio são as células da sociedade e famílias santas farão a santificação de todo o povo de Deus. Isso está lá no Catecismo 1624. Bem, nós já dissemos em um outro slide anterior sobre a preparação para o matrimônio. Não se pode chegar de uma hora para outra e juntar duas pessoas e casar, fazer o matrimônio. É necessário fazer uma preparação.
A preparação para o matrimônio é fundamental e tem que ser bem feita. Sobre esta preparação, apoia-se praticamente todos os passos posteriores ao matrimônio. Esta preparação abrange um período muito importante na vida dos futuros esposos e tem o seu início já lá no seio das famílias do futuro marido, da futura esposa, dos noivos, passando pela catequese, essa catequese que nós estamos fazendo aqui. Catequese da primeira comunhão, da primeira Eucaristia e catequese da Crisma. Nesse período de preparação, é significativo criar condições para, em primeiro lugar, ter uma educação da afetividade e da sexualidade humana. E nós mandamos para os catequizandos e catequizandas aquele vídeo do Frei Gilson. Recomendo que assistam mais de uma vez, porque ali ensina muita coisa importante sobre afetividade e sexualidade. Segundo ponto, dar condições, dar conhecimentos básicos sobre a vida cristã, sobre a vida moral, sobre a vida ética. O casal tem que conhecer esses assuntos. Também formar para a vivência comunitária cidadã. O casal vai participar de uma comunidade, vai ser um casal cidadão. Apresentar os fundamentos da vida matrimonial, importantíssimo. Formar a consciência crítica em relação às falsas ideias e imagens de vida familiar veiculadas pelos meios mundanos. É preciso ter uma consciência crítica muito bem fundamentada e formada. Então, ainda sobre a preparação para o matrimônio. O namoro é fundamental e que seja um namoro cristão, um namoro santo, onde os namorados orem juntos, né? Veja que o terço na mão, as mãos dadas, orando juntos, para que Deus abençoe o futuro casamento. Então o namoro é o vestibular para a felicidade matrimonial. Um bom e santo namoro vai determinar um bom e santo matrimônio. Para receber bem o sacramento do matrimônio é necessário maturidade, conhecimento mútuo, só o namoro pode propiciar isso. Planejamento financeiro, importantíssimo. Preparação psicológica e espiritual. Decisão de se amarem em qualquer situação. E sempre terem como exemplo a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Esses três aqui são o modelo para a futura família. Agora, será que todas as pessoas são chamadas ao matrimônio? Não, nem todas. Cristo é o centro de toda a vida cristã. Tem que seguir Cristo, viver Cristo nas próprias vidas. Desde o começo da igreja, lá no tempo depois que Jesus ascendeu aos céus, começo da igreja nascente, houve homens e mulheres que renunciaram ao grande bem do matrimônio para seguir o Cordeiro, onde quer que fosse, para ocupar-se com as coisas do Senhor, para procurar agradar-lhe. Então, homens e mulheres que permaneceram numa dedicação total da sua vida, uma doação total da sua vida para o reino de Jesus. Mas ambos, tanto o sacramento do matrimônio como essa virgindade, essa doação total pelo reino de Deus, provém do próprio Jesus, do próprio Senhor. É Ele que dá sentido e concede a graça indispensável para viver tanto um estado de vida como outro estado de vida, matrimônio ou virgindade pelo reino, em conformidade com a sua vontade. E aqui um convite, que o próprio catecismo faz. Pode ser que você, querido catequizanda, querida catequizanda, pode ser que você esteja sentindo um chamado de Deus para seguir Jesus,
os homens na vida sacerdotal e também homens ou as mulheres na vida religiosa, né? Então pensa nisso, procura discernir sobre isso. Será que eu estou sendo chamado para viver essa doação total ao reino de Jesus? Isso está lá no Catecismo 1618 a 1620. E para terminar, eu quero colocar num pensamento do nosso amado Papa Francisco. Ele diz o seguinte: jovens, não tenhais medo de vos casar. Unidos num matrimônio fiel e fecundo, sereis felizes. É uma família, aqui ilustrada por esse desenho, né? Mas unidos num matrimônio fiel e fecundo, sereis felizes. Papa Francisco. E por último, quero deixar um pensamento do grande Papa João XXIII, São João XXIII, que governou a igreja lá por 1963, 64, 65. São João XXIII dizia o seguinte: a família baseada no matrimônio livremente contraído, unitário e indissolúvel, há de ser considerada como o núcleo fundamental e natural da sociedade humana. Ou seja, boas e santas famílias, boa e santa sociedade humana. Muito obrigado, fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam para nós e até o próximo encontro, se Deus quiser.